amigo celeste, Jesus, de olhar compassivo e fulgurante insistiu. E como procede um carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará
lidar com os nossos problemas, a gente vai se autodestruindo, porque a gente vai ficar pensando, não consigo, e aquilo vai nos causando mágoas, vai nos causando insatisfações mais ainda, e vai nos prejudicando lá dentro de nós, pelo nosso espírito está aqui dentro. E daí vai refletir aonde? No corpo